Hoje eu montei um roteiro totalmente diferente, tá? Por quê? Porque vocês veem gente falando sobre odontologia e não vê os bastidores e não vê como é que é o pega pá capá aqui dentro. Então hoje vocês vão me acompanhar bastante nos bastidores, como que as coisas funcionam, como que tudo acontece, e depois eu vou dar um resumo prévio para vocês, dando uma pincelada em todos os tipos de materiais restauradores e como vocês escolherem. E como você pode escolher o seu planejamento também, beleza? Vambora? Pega o computador do ET. Ó, agora a gente vai trabalhar com um paciente que fez um M-protocolo, tá? Isso já faz mais de 12 anos que ele fez esses dentes. Então, o que acontece? Os dentes dele envelheceram, mas os implantes e a estrutura metálica tá lá firme, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover essa prótese, uma troca de dente nova, né? Para esse caso aqui. Enquanto isso, o outro dente, a outra boca lá, já está sendo feita. E amanhã entra outro protocolo, tá? Então, essa semana aqui tá bem corrida, tá? Esse paciente poderia ser zircônia? Poderia ser porcelana? Poderia ser todas essas outras aqui, não tem isso. Não teria diferença nenhuma nesse caso. Mas esse paciente quis que fosse desse tipo de material, então de resina. Então a gente fez o que ele escolheu, tá? E, gente, existe uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma boca. A gente tem a pele, tem elasticidade, não tem? Então, a boca, os dentes também têm movimentações e elasticidade. Os materiais também, as estruturas também. Então, quando a gente vai fazer prótese, reabilitar, a gente sempre tem que ver os materiais que mais se adequam àquela elasticidade. Então, tem 2, 3 opções? Tem diferença de custo? Tem tudo isso. Nesse caso aqui, ele quis essa prótese que o custo era mais reduzido e agora os dentes se desgastaram. A gente consegue ver aqui, ó, a prótese quebrada com pedaços de metal, os parafusos aparecendo. Então agora a gente vai fazer essa troca. Por quê? Porque a partir desse momento, em volta dessa resina que já está antiga, ela começa a inflamar a gengiva e aí leva à perda dos implantes. Então a gente sempre tem que estar nesse acompanhamento. Por quê? Porque implante perde mais fácil, dente tem anticorpos, implante não tem, tá? Então essa semana aqui a gente está trabalhando bastante com essa parte de resina, de prótese, de protocolo. A gente tira uma semana do mês mais para fazer isso. E aí a protética vem para a gente fazer todos os casos simultaneamente, tá bom? Tá, se eu falar alguma coisa errada, se falar um palavrão, se fizer alguma coisa, ó, tá bom? Beleza? Ali, ó, ele tá pra cá. Mesmo que esteja, a gente precisa corrigir isso. Quer tirar um raio-x de cada uma pra ver se o parafuso desceu? Vamos tirar. Ó, continua torto. Confortável? Qualquer jeito, me sinto bem. Sente bem? Então tá excelente. Cheio de mulher em cima do senhor, né? Ah. Preciso kit de ferramenta. Deixa eu lavar a mão aqui. Tá vendo, gente? Não basta ser dentista, se vira nos 30.
Vou ter que deitar mais um pouco para eu poder chegar lá. Põe um cobertor aqui, ó, calçando ele, ó. Pega um outro rolo para calçar ele para mim, por favor. Não, peraí. Aqui, ó. Levanta o bracinho, seu irmão. Não pega o bracinho dele aqui, ó. Aí. Pronto. Aqui. Dá um dapping com água. E já deixa o sugador com bochecha aqui. Não sei ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa o sugador aqui no jeito que eu vou ter que tirar e já lavar. Você pôs água oxigenada? É água normal. Toda vez que você tira os parafusos ficam em água. Eu achei que era água. Não. Vai fazer um biquinho, seu Armando? Gospe aqui no canudinho. Isso. Bom, já que eu estou higienizando e estou tirando, e eu vou limpar, eu vou aproveitar e limpar lá em volta com um pouquinho de água oxigenada para dar uma desinflamadinha. E agora eu vou torquear as peças de novo, dar uma apertada nelas. Porque implante é igual carro. Você não vai andando, os parafusos não vão sair do lugar, daqui a pouco ele está tudo batendo. Então, o implante também, os parafusos, eles também vão, de acordo com o que a gente vai mastigando, é igual a quilometragem que vai rodando. Então, a gente sempre tem que apertar os parafusos, porque o implante, quando ele solta, corre o risco de levar ele à perca, né? Ele vai movimentar e aí, quando ele movimenta o parafuso dentro do implante da prótese, ele pode ir levando essa prótese a uma perda e a perda óssea embaixo, condenar o implante. Então, a gente sempre faz uma manutenção ou uma revisão para deixar esses implantes sempre saudáveis, tá bom? Tá. Ok. Pode pôr uma medida só na tampa, tá? Cadê a prótese? Ó, vem cá, Lu. Agora, o que eu vou fazer? Agora aqui eu vou abrir canaleta para o material entrar. Vem cá, ó, cappuccino. Ó, gente, a prótese tá aqui, ó. O metal tá aqui dentro e ela encaixa aqui nos implantes. Então, essa parte aqui de fora dessa prótese, que tá velha, que ela tá quebrando, que ela já não tá com um gosto bom. Então, a gente vai fazer a troca só dessa parte aqui, tá? Agora tá legal. Seca lá pra mim.
Vamos proteger a cabeça dos implantes de novo, que não pode ficar para fora. Quer chamar a Jéssica para vir ver os dentes? Ó, hoje vocês acompanharam um pouquinho a rotina aqui no consultório, que é um pega pra capar mesmo, gente, é correria, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desmistificar algumas coisas para vocês poderem entender como que funciona, tá? Hoje, essa semana a gente tá fazendo muito protocolo, gente. O que é isso? São as dentaduras fixas, tá? Gente, posso fazer igual um caso aqui, o dela. Eu quero fazer esses aqui implante, quero fazer salvar os dentes da frente e quero pôr os de trás que estão faltando. Gente, pode, vocês podem fazer, é igual montar casa, é igual construir. Você pode fazer, a gente consegue fazer o desenho que vocês quiserem, o jeito que vocês quiserem. Isso tudo pra gente é muito prático. O que acontece nesses casos, tá? A paciente vai ficar entrando num looping, numa bola de neve, que é onde vocês mais brigam com os dentistas, tá? Eu fiz todo esse serviço, eu fiz a estética, mas agora eu perdi esse dente e agora aconteceu isso. Gente, tem dente de colo decorrer da vida que ele não tem, a gente consegue ver que ele não vai ter uma expectativa de vida boa. Aqui a gente tinha, vamos falar assim, 2 dentes que iria salvar. E aí a gente também não consegue adequar muito a estética. Aí você faz todo um serviço para depois você ter que refazer. Então isso tudo vai muito do que vocês querem, tá? Posso fazer não de resina? Posso fazer de zircônia, né? Posso fazer uma fixa de zircônia? Qual que é a diferença, tá? Aqui é uma de 3 elementos sobre implante. Essa aqui eu gosto, quando é implante eu prefiro fazer zircônia, hoje a gente já não usa mais estrutura de metal. E essa aqui são as de resina, tá? Então, assim, qual que é a diferença? A diferença é que essa aqui, ó, tem esse braço que não tem anatomia. Essa aqui, já ela tem mais anatomia. Só que quando você põe na boca, ela é uma mais pesada que a outra. Então, tem pacientes que acabam reclamando, tá? Que essa aqui ficou muito pesada. Qual que é a vantagem e desvantagem de uma para outra, tá? Essa aqui, ela fica um pouco mais por trás, você sente a passagem dos dentes. Essa aqui não. Quem olha de fora vai perceber? Só um dentista vai saber. E hoje em dia tem dentes tão bons que não dá para saber diretamente o que é o que, tá? Quebrei uma zircônia. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer tudo do zero. Fazer o remendo, dá para fazer remendo? Dá. Fica bom? Não, não fica legal. Então, assim, ela é muito bonita, porém, ela é bem mais cara e o custo-benefício não é tão bom, tá? Então, isso aí é uma escolha de vocês. Essa aqui, se eu quebrei um dente, se eu trinquei, se aconteceu alguma coisa, eu posso consertar, eu posso trocar, é muito mais fácil de arrumar, é muito mais fácil de manusear, tá? Tem as impressas também que estão vindo aí para as próteses fixas, mas eu gosto quando ela tem a base de metal dentro, porque ela dá uma rigidez e, queira ou não, a hora que você coloca nos implantes, ela dá uma amarração, ela distribui a força melhor. Então, eu prefiro com a base metálica. Então, aqui a gente sai de um fluxo analógico, né? E as outras a gente trabalha no digital. Quando eu falei, do fluxo digital para um analógico, são essas ainda que eu ainda faço um pouco no analógico, mas eu quase não, só faço isso, do resto eu não faço mais, tá? Quebrei, o dente ficou feio, o que faz? Queima todos esses dentes, põe dentes novos, em 2 dias você tá com os dentes de volta. Às vezes você faz de manhã, no final do dia já tá com o dente na boca. O conserto é muito mais prático e vamos falar assim, a manutenção é mais rápida também para vocês, tá? Não quero extrair os dentes aqui, quero fazer os outros. Tá, tudo bem, tá? A gente pode ir para a parte de fazer os dentes. Então, quando a gente olha para dente, tá? Sobre implante, eu gosto ou dessa aqui quando é a boca toda, ou quando assim é uma fixa, uma mercado. Quando é fixa, eu já prefiro essa. Mas quando é boca inteira,
eu gosto mais dessa aqui porque eu vejo que o paciente tem uma qualidade de vida melhor pelo peso, pelo, assim, a força, a pessoa tá mais idosa. Eles acabam preferindo esse aqui por causa do peso, tá? Isso é o que eu vejo de vocês, eu não tenho, então eu não tenho como saber, tá? Então, é o que eu vejo das respostas de vocês aqui dentro, tá? Alguns falam, mas eu tô passando a língua, eu não tô sentindo, eu queria sentir. Aí você vai para essa. Então, tudo isso é uma montagem, tá? É uma construção, é um planejamento. Gente, qual que é a função principal num planejamento, tá? Eu preciso saber a força biomimética do que eu vou trabalhar. Então, o peso daquele material, a elasticidade, as cimentações, os gaps. Eu preciso ver, por exemplo, vamos pensar assim, quando eu colo um super bonder no outro, qual o tipo de cola que eu vou usar, qual o tipo de material. Então, tudo isso interfere, tá? Então, a gente falou aqui quando são sobre implantes e quando é boca toda. Quando é unitário sobre implante, a gente pode, esse aqui é uma réplica do implante, aqui ela parafusada aqui dentro, tá? E o implante aqui, eu gosto mais da zircônia, tá? Quando a gente faz carga imediata, tirei um dente, já põe um provisório parafusado, tem caso que dá, tem caso que não dá, o que depende é a quantidade de osso que você tem. Então, tudo isso varia, não adianta outro pôs, esse faz. Não, a gente tem que trabalhar com cautela, porque se eu colocar um peso em cima do implante que não travou acima de 40 newtons de torque, que você não tem osso suficiente, vai perder tudo e vai perder mais osso ainda e vai se tornar mais complicado a regeneração, tá? Mas quando é unitário, zircônia, sem sombra de dúvida. A gente usa os outros provisórios e os impressos quando a gente vai fazer o dentinho abaixo, que é um dentinho provisório, porque ele não pode encostar no dente antagonista. Então, a gente tem várias regras que a gente tem que seguir e não consegue manter a estética. Então, a gente faz um dentinho ali só de maquiagem para ficar, tá? Depois, a gente vem, vamos colocar aqui, ó, para a parte estética, de lente e coroas, tá? Aqui, essa aqui é Max, tá? Essa aqui é nanohíbrida, é impressa. A gente quase não vê diferença de uma para outra. A gente vê o quê? A resistência, tá? Ah, eu não tenho dinheiro para pôr uma dessa, vai sair muito caro? Tá, eu quero pôr uma dessa, eu quero ter um sorriso bonito. Então, a gente escolhe o material, a gente vai vendo o que é melhor, o que o bolso daquele paciente ele pode investir ou não, tá? Então, isso varia muito. Esse aqui, a gente já vê que é uma lente bem fininha. Então, é um material ó, bem translúcido. Eu consigo ver o preto aqui, ó, da resina, do impresso aqui, ó. Então, quando eu coloco uma lente dessa, eu tenho que saber que a cor do meu dente também vai mandar. Ah, eu quero aquela cor mais branca, eu quero... Então, eu tenho que clarear, tenho que fazer todo um trabalho. Ah, eu quero uma coisa mais natural. Então, tudo isso vai variar também do substrato que a gente tem embaixo. Então, a cor, pensa que é uma folha de sulfite. Eu vou pôr em cima, então aquela cor também vai ter uma translucidez, tá? Essa aqui, ela tem uma durabilidade de vida muito maior. E essa aqui tem uma durabilidade de vida menor. Vamos falar assim, essa aqui é 50% mais cara do que essa dura 50% mais do que essa, tá? Se a gente for colocar assim ao pé da letra. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu já tenho uma outra lente, tá? Que aqui a gente coloca um substrato mais opaco, eu não vejo tanto a luz, a cor do de baixo. Por quê? Porque a cor do de baixo já não estava bom, o paciente não quis fazer um clareamento. Então eu tenho, tipo assim, umas pastilhas que a gente escolhe qual a cor que a gente vai usar, se eu quero que transpasse a cor, se eu não quero que transpasse a cor. Então, tudo isso, a gente falar sobre todos esses materiais, quando a gente monta um planejamento, a gente tem que pensar no que aquele paciente aguenta, aquele dente aguenta, aquela força de mordida daquele paciente aguenta, e o que a gente vai fazer lá, tá? Então, o planejamento em si é a parte mais importante. A execução é tranquila, tá? Depois que você montou o planejamento, depois que você viu o que você tem que fazer, você consegue fazer. Eu brinco muito aqui, porque a gente tem os arquitetos e os pedreiros. Tem hora que eu sou arquiteta e tem hora que eu sou pedreiro, entendeu? Porque eu tenho que entrar nos dois
dos dois lados. E aí eu tenho que ir fazendo as adequações. Ah, eu tive um problema, ah, chama o arquiteto, aí chama o planejador. Ah, teve não sei o quê. Então, muitas vezes eu vou passando de sala em sala, teve um problema, alguma coisa aqui, e a gente vai resolvendo tudo isso junto e a equipe toda unida, certo? Gente, compartilha, comenta, deixa seu like. E se você tiver alguma dúvida, quiser o nosso auxílio, alguma coisa, tem um QR Code aqui embaixo na tela. Não sei em que canto, tá? Mas tem um QR Code, só mandar mensagem pra gente. A gente tá aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Beijo, até a próxima.